Minha irmã se casou com um milionário que quer destruir o império da nossa família, mas o segredo que guardamos pode mudar tudo. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Minha vida sempre foi definida por uma linha reta. Cresci em uma família tradicional e rígida, onde o trabalho e a preservação do legado eram tudo. Meus pais, pessoas extremamente bem-sucedidas, sempre me disseram que nossa responsabilidade era proteger o império que a família construiu ao longo das gerações. Eles me ensinaram a não questionar, a seguir o caminho e a honrar a nossa linhagem. Não havia espaço para dúvidas. Eu, Bella, a filha mais velha, sempre fui a mais disciplinada. Minha irmã mais nova, Clara, no entanto, era a liberdade em forma, de pessoa. Desde pequena, ela desafiava tudo o que eu sabia sobre a vida. Enquanto eu ficava em casa, ajudando com os negócios da família e cuidando da nossa reputação, Clara estava fora, experimentando a vida, fazendo amigos que ninguém aprovava e se metendo em situações que me tiravam o sono. E então, quando ela conheceu Victor Becker, meu mundo virou de cabeça para baixo. Victor era um homem misterioso. Ele apareceu na vida de Clara de maneira repentina e logo ela estava completamente fascinada por ele. Aos olhos de todos, Victor parecia ser o tipo de homem perfeito, bem-sucedido, educado, com uma aparência impecável e um charme irresistível. No entanto, havia algo que eu não conseguia identificar, um vazio em sua história. Ele nunca falava sobre o passado dele, e eu não sabia de onde ele vinha ou como tinha alcançado seu sucesso. Mas o mais estranho era a forma como ele tratava Clara. Ele a adorava de uma maneira possessiva, como se ela fosse uma peça que ele estivesse desesperado para encaixar no seu quebra-cabeça. Eu tentei alertá-la várias vezes sobre o tipo de pessoa que Victor parecia ser, mas Clara estava cegamente apaixonada. Ela não queria ouvir, e no fundo, eu sabia que ela já havia tomado sua decisão. Fiquei pensando por que alguém como Clara, tão cheia de vida e sonhos, estaria disposta a se submeter a um homem como aquele. Mas ela estava em uma espécie de transe emocional e eu não sabia como ajudá-la. O que mais me incomodava era o fato de que Victor não parecia se importar com a nossa família. Ele nunca fez questão de se aproximar de nós ou tentar ganhar o respeito de nossos pais. Ao contrário, ele parecia muito mais interessado em Clara do que em qualquer outra coisa. E isso me assustava. Então veio o grande anúncio. Clara estava se casando com ele. Eu fiquei em choque. Nossa família nunca tinha se misturado com pessoas de fora, e agora ela estava se casando com alguém que parecia ter apenas interesses próprios. Não sabia o que pensar, mas sabia que não poderia impedir. Quando o casamento aconteceu, tudo parecia perfeito. Clara estava deslumbrante, e Victor parecia ser o marido ideal. Todos os olhares estavam sobre eles, mas no fundo, algo em mim estava agitado, como se eu estivesse assistindo a uma peça de teatro, onde o roteiro estava prestes a mudar de forma inesperada. O grande dia foi seguido por uma noite de celebração, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava prestes a dar errado. Não sabia o quê, mas meu instinto dizia que as coisas não eram o que pareciam. E minha desconfiança se intensificou quando Victor fez algo que eu não pude ignorar. Ele me procurou discretamente, logo após a cerimônia. "Bella, você e eu precisamos conversar", disse ele em um tom sério, quase como se estivesse me testando. Eu não sabia o que esperar. Ele me convidou para uma conversa em um canto isolado do salão. Lá, ele começou a falar sobre negócios, algo que nunca tinha sido de meu interesse, mas que me chamou a atenção por sua maneira calculista de se expressar. Ele falava de forma tão convincente e em nenhum momento ele mencionava Clara. Ele estava me tratando como uma parceira e não como alguém da família. E foi ali que tudo fez sentido. Ele queria mais do que Clara. Ele queria entrar no nosso império. Ele me entregou um contrato sem mais nem menos. Olhei o papel e, ao ler as linhas, percebi o quão perigoso isso era. O contrato não era sobre casamento, mas sobre poder. O tipo de poder que ele estava tentando adquirir sobre os negócios da nossa família. "O que é isso?" perguntei, tentando manter a calma, mas meu coração estava acelerado. "Quero que você entenda, Bella", ele disse com um sorriso frio. "Não se trata apenas de Clara. Trata-se de algo muito maior. Nossa união é a chave para um futuro, onde você e eu podemos mudar o destino dessa família. E juntos, podemos tornar o império ainda maior." O que ele queria não era só Clara, mas a nossa história, a nossa herança. E a pergunta era, como ele pretendia destruir tudo o que nossa família construiu?
Depois daquele encontro com Victor, a sensação de desconforto cresceu em mim como uma sombra que não queria desaparecer. O contrato que ele me mostrou estava escrito de forma astuta, cheia de legalidades e cláusulas que ele sabia que minha família jamais perceberia até ser tarde demais. A forma como ele falava sobre os negócios da família, como se fosse um planejador estratégico, me dava arrepios. Não era só um casamento, não era só sobre Clara, era sobre um jogo maior, onde ele queria tomar o controle de tudo. Eu me vi perdida, sem saber em quem confiar. Clara estava completamente envolvida, apaixonada e cega para os riscos. E nossos pais estavam tão absortos em suas próprias preocupações que não pareciam perceber a magnitude da ameaça que Victor representava. Eu, por outro lado, me sentia sozinha, como se tivesse sido deixada para enfrentar um inimigo invisível, alguém que sabia exatamente como manipular todos ao meu redor. E foi assim que decidi investigar mais a fundo. Se algo estava errado, eu precisava descobrir antes que fosse tarde demais. Comecei a reunir informações de todas as fontes possíveis, amigos de longa data, advogados da família, até mesmo pessoas que estavam próximas a Victor. Mas nada se comparava ao que eu descobriria depois. Uma noite, quando eu estava revisando alguns documentos antigos no escritório da nossa casa, encontrei algo que me fez congelar. Era um relatório, algo que estava escondido entre os papéis antigos de nossos pais. O nome de Victor Becker estava ali, mas não como o simples marido de Clara. Ele estava envolvido em uma série de investimentos e transações que datavam de anos antes do nosso primeiro contato com ele. Algo que nossa família jamais soubera, Neu. Sabia que estava prestes a descobrir algo grande, algo que mudaria tudo. E então, algo que parecia ser uma mera coincidência passou a fazer sentido. O nome de Victor Becker estava ligado a um nome do passado de nossa família. Um nome que tinha sido apagado dos registros, um nome que ninguém mencionava há anos. Era o nome de um ex-aliado de meu pai. Alguém que havia sido expulso da nossa vida há mais de 2 décadas, depois de um escândalo que quase destruiu nossa reputação. Victor Becker era filho desse homem. Isso me deixou sem palavras. O que ele queria era se vingar de nossa família, de meu pai. Ele tinha se infiltrado em nossas vidas, se casando com Clara, manipulando as situações, esperando o momento certo para atacar. E tudo o que ele estava fazendo, incluindo o casamento, era parte de um plano meticulosamente calculado. Ele havia planejado cada passo desde o início. E minha irmã era apenas uma peça em seu jogo. Eu fiquei obcecada por descobrir mais. A sensação de estar sendo enganada, de ver minha irmã sendo usada como uma peça de xadrez, me consumia. Mas não podia dizer nada a Clara. Ela jamais acreditaria em mim. Ela estava tão envolvida em seu próprio mundo com Victor que qualquer tentativa de alertá-la só a afastaria ainda mais. Mas havia algo ainda mais estranho acontecendo. Não era só a vingança de Victor que estava em jogo. Ele estava fazendo tudo isso para recuperar o que, na verdade, era de direito dele: o controle sobre a fortuna da nossa família. Porém, o que eu não esperava e o que ninguém sabia era que a história estava prestes a tomar um rumo ainda mais sombrio. Na manhã seguinte, fui ao escritório da empresa da família, onde meu pai sempre mantinha uma cópia de todos os registros e contratos importantes. Eu precisava encontrar mais informações, descobrir algo que pudesse detê-lo. E foi lá que descobri outro detalhe chocante: a verdadeira razão pela qual Victor estava se casando com Clara. Ele não estava apenas atrás do império da nossa família, ele estava atrás de um item muito mais valioso, algo que, por décadas, tinha sido guardado em segredo, algo que meu pai nunca havia mencionado, mas que eu, por algum motivo, me lembrava vagamente das histórias antigas sobre isso. Era uma obra de arte rara, uma peça valiosa que havia sido herdada de nossos avós. Nunca foi exposta publicamente, e todos os membros da nossa família estavam cientes de sua importância histórica. Mas Victor sabia disso. Ele sabia que essa peça de arte era a chave para controlar um tipo de poder que ninguém imaginava. A descoberta foi um choque. O casamento de Clara, a relação com Victor, tudo estava relacionado a essa obra de arte. E a pior parte era que a peça estava em nossa casa, na sala secreta que poucos membros da família conheciam. Eu estava tão perto de desvendar tudo, mas ao mesmo tempo, uma sensação de medo tomou conta de mim. Porque, de alguma forma, eu sabia que ele estava muito mais próximo do que imaginava. E então, naquela tarde, algo aconteceu que me fez ter certeza de que a situação era ainda mais desesperadora do que eu podia entender. Recebi uma ligação de Clara. "Bella, você precisa vir para casa. Há algo que você precisa ver." A voz dela estava estranha, trêmula.
Havia algo errado, mas eu não sabia o quê. Sem pensar duas vezes, corri para a casa dela. O que encontrei lá, no entanto, era muito mais do que eu poderia ter imaginado. Quando entrei, Victor estava lá e a atmosfera era completamente diferente. Clara estava sentada, pálida, com o rosto sem vida. E o que ele me mostrou, ao me levar para a sala secreta, fez meu coração parar. Ele tinha encontrado a obra de arte. Mas não foi isso que me chocou. O que me fez congelar foi o olhar de Victor. Aquele sorriso satisfeito, e então ele disse: "Agora, Bella, você entende. Toda essa família sempre foi um jogo, e você estava apenas cega para a verdade." Eu não sabia o que esperar. Minha mente estava girando, cheia de perguntas sem resposta. A sala secreta da nossa casa, com sua decoração antiquada e cheia de itens históricos, nunca havia sido de meu interesse até aquele momento. Mas agora, tudo parecia ter uma importância assustadora. Victor Becker estava ali, com um sorriso satisfeito, olhando para o quadro raro, a obra de arte que, segundo a história, havia sido mantida em segredo pela nossa família por gerações. Eu olhei para Clara, esperando algum tipo de explicação, mas ela parecia perdida. Seus olhos estavam vazios, como se ela tivesse sido tirada de um pesadelo do qual não podia acordar. Ela não me disse nada. Eu precisava entender, precisava fazer alguma coisa, mas o quê? O que Victor queria realmente? "Você não entende, Bella?" Victor falou, interrompendo o silêncio. "Tudo o que estou fazendo é por uma razão maior. Você e sua família sempre se orgulharam de manter esse segredo, mas agora ele vai ser usado da maneira que deve ser." Eu tentei processar as palavras dele, mas algo em mim estava em choque. O que ele queria com aquela obra de arte? O que ele pretendia fazer com ela? "O que você quer de verdade, Victor?" eu perguntei, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Eu sabia que ele estava apenas jogando um jogo, tentando me desestabilizar. Ele me olhou com aqueles olhos penetrantes, e pela primeira vez sua expressão foi genuinamente fria. "O que eu quero é simples, Bella. Eu quero o controle, o poder. Eu quero que a família de vocês entenda que nada pode ser preservado para sempre. Nenhuma fortuna, nenhum império, nada. E a obra de arte é o catalisador de tudo. Ela é o elo entre a riqueza e a destruição. Ninguém sabia disso, exceto você." Eu senti uma raiva crescente se acumulando dentro de mim. Como ele ousava falar sobre nossa família dessa maneira? Mas havia mais. Eu sabia que ele estava escondendo alguma coisa ainda maior, algo que ele não havia me contado. Mas então, antes que eu pudesse perguntar mais, um som estranho ecoou pela casa. Era um barulho vindo da porta da frente, algo como uma batida pesada. Victor olhou rapidamente para a porta e, em seguida, deu um passo atrás, colocando a mão sobre o quadro como se quisesse proteger a obra a todo custo. "Você não pode mais sair daqui, Bella. Agora que você sabe demais, você está envolvida nesse jogo, assim como Clara." Ele disse, a voz fria, mas com um tom de ameaça sutil. Eu senti o gelo em suas palavras e um arrepio percorreu minha espinha. Eu sabia que precisava sair dali, precisava ir embora e contar aos meus pais o que estava acontecendo. Mas Victor estava se antecipando aos meus movimentos e não demoraria, muito até que ele tomasse medidas drásticas. De repente, a porta da frente se abriu violentamente e a figura de um homem entrou na sala. Ele estava vestido com um terno escuro, seu rosto oculto por uma máscara preta. Eu congelei. Esse homem não fazia parte de nada que eu reconhecia. Não era ninguém que eu tivesse visto antes. "O que está acontecendo aqui?" eu perguntei, tentando manter a calma, mas minha voz traía minha apreensão. Victor olhou para ele e seu olhar não era de surpresa, mas de pura cumplicidade. "Este é o meu parceiro, Bella. Ele é quem vai garantir que nada mais saia do controle. O que você e sua família não sabem é que há algo muito maior acontecendo aqui, algo que se iniciou muito antes de você nascer." Eu olhei para Clara, esperando alguma reação dela, mas ela parecia estar em transe. Ela estava completamente sob o domínio de Victor. Foi então que o homem mascarado se aproximou de mim com um olhar profundo e ameaçador. "Bella, você acha que pode lutar contra isso?" ele disse, sua voz baixa e metálica. "Você não faz ideia do que está realmente em jogo. Victor Becker não é quem você pensa que ele é." Eu franzi a testa sem entender. "O que quer dizer com isso?" eu perguntei, minha raiva crescendo a cada palavra. Foi aí que Victor finalmente se virou para mim, sorrindo com uma expressão sinistra. Ele sabia algo que eu ainda não sabia, e ele estava prestes a revelar tudo. "Você ainda não entendeu, Bella. Eu não sou apenas o filho do homem que você acha que eu sou. Eu sou mais do que isso.
Eu sou o verdadeiro herdeiro desse império. Não meu pai, não você, não sua família. O império da sua família foi construído sobre mentiras. E agora, eu vou reivindicar o que é meu por direito. Eu olhei para ele, atônita. O que ele estava dizendo não fazia sentido. Ele não podia estar falando sério. Mas o olhar em seus olhos dizia que ele estava. Victor Becker não era apenas o marido de Clara. Ele estava se revelando como alguém que tinha um direito legítimo ao império da nossa família. Ele não só havia se infiltrado, mas ele estava pronto para tomar tudo. Mas o que ele não sabia era que eu tinha um truque na manga. Um segredo que minha família guardou por anos e que agora se tornaria minha única esperança. Eu nunca havia contado a ninguém, nem mesmo a Clara. Mas essa obra de arte tinha algo mais. Algo escondido nela. Algo que minha família sabia, mas que Victor desconhecia. E isso poderia ser a chave para dar um fim a tudo isso. Eu tinha que agir rápido, antes que fosse tarde demais. O ar estava denso, pesado. As palavras de Victor ecoavam em minha mente, como se uma verdade que eu não quisesse aceitar tivesse sido finalmente revelada. Ele não era apenas um marido. Não era apenas alguém buscando vingança por uma história antiga. Ele estava afirmando ser o verdadeiro herdeiro da nossa família. O império que meu pai construíra, que todos nós protegíamos com unhas e dentes, agora estava nas mãos de um homem que, até pouco tempo, parecia ser apenas mais um charlatão. Eu estava atônita. Cada fibra do meu ser gritava que algo estava errado. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim começou a despertar. A ideia de que Victor não sabia tudo sobre nossa família, sobre os segredos que guardávamos por tanto tempo, se tornou a minha única esperança. Mas o que ele realmente sabia? O que ele estava tentando alcançar? Ele acreditava ter controle. Mas e se ele estivesse pisando em um terreno muito mais instável do que ele imaginava? Um homem mascarado, que permanecia em silêncio, observava. A cena com um olhar gélido, como se estivesse aguardando a reação que ainda não havia acontecido. Victor olhou para ele e então fez um gesto de mãos, quase como se estivesse dando ordens. O homem mascarado se aproximou lentamente de mim e meu corpo instantaneamente reagiu com uma onda de desconfiança e medo. Algo estava prestes a acontecer. Não se preocupe com ele, Bella, Victor disse com uma calma imperturbável. Ele só está aqui para garantir que nada saia do controle. Como eu já disse, você agora faz parte disso. E eu não quero mais que você tente escapar. Eu não estava disposta a ceder. Não enquanto ainda houvesse uma possibilidade de reverter tudo isso. Olhei para Clara, sentada na cadeira, com os olhos vazios, ainda sob a influência de Victor. Eu sabia que precisava agir rápido, antes que ele tomasse mais controle sobre ela e sobre a nossa família. Enquanto tentava planejar o que fazer, minha mente correu para o passado. Lembrei-me das histórias antigas que meu pai costumava contar, sobre a origem da nossa riqueza e os segredos que, segundo ele, eram cruciais para proteger a família. Algo se mexeu dentro de mim e me lembrei de algo que minha mãe havia mencionado. Uma vez de uma carta secreta, um documento escondido que nunca havia sido encontrado. Um arquivo escondido no escritório de meu pai. Algo que apenas eu sabia onde estava. Mas o que realmente me fez decidir seguir em frente foi a percepção de que Victor ainda não tinha descoberto tudo. Ele podia estar perto, mas havia algo que ele ainda não sabia sobre o legado da nossa família. Algo que nem meu pai, nem eu, nunca haviam revelado. E esse segredo poderia ser a chave para reverter a situação. Eu sabia que precisaria de coragem, algo que nunca pensei que precisaria em minha própria casa. Mas agora não havia mais escolha. Sem avisar ninguém, fui até o escritório de meu pai. A casa estava silenciosa, e ao atravessar os corredores, senti que algo estava prestes a acontecer. Eu não sabia o que Victor faria para garantir que seu controle fosse definitivo, mas eu sabia que não poderia deixar ele conseguir o que queria. Dentro do escritório, comecei a vasculhar os papéis. O ambiente estava repleto de documentos antigos, registros e contratos que meu pai mantinha. Mas eu estava atrás de algo muito mais específico. E então, no fundo de uma gaveta secreta, encontrei o que procurava. Uma carta manuscrita de meu pai, datada de muitos anos atrás, escondida cuidadosamente entre os arquivos de sua coleção pessoal. Com as mãos tremendo, abri a carta e comecei a ler. Se algum dia a família se ver em perigo, se algum dia alguém tentar tomar o que é nosso, lembre-se, o império não é apenas uma questão de dinheiro. Existe algo maior que ele, algo que vai além do que qualquer um pode compreender. A verdade por trás do nosso império está mais próxima do que você pensa, mas apenas um de nós deve conhecer essa verdade. Nunca deixe que ninguém tome isso de você, Bella. É você quem deve proteger. O que meu pai estava dizendo?
Que segredo era esse? E por que ele estava direcionando tudo para mim? O que havia sido guardado durante tantas gerações? Enquanto lia, um peso enorme me apertava o peito. Era como se a responsabilidade tivesse sido passada para mim naquele exato momento. O que quer que estivesse escrito naquela carta era agora. O único caminho para resolver tudo. Eu ouvi um barulho vindo do corredor. O homem mascarado estava se aproximando. Eu não tinha mais tempo. Fechei a gaveta, trancando de volta o segredo que havia acabado de descobrir e saí do escritório rapidamente. Eu precisava de tempo para entender o que aquela carta significava, mas, por enquanto, não havia como voltar atrás. Victor estava prestes a tomar o controle. E ele não sabia que, na verdade, ele estava jogando uma partida muito maior do que imaginava. De volta à sala secreta, minha mente estava em chamas. Clara ainda estava lá, olhando fixamente para a obra de arte que agora estava nas mãos de Victor. A peça de arte rara, a chave para o que ele realmente queria, não era apenas um símbolo de riqueza. Ela guardava algo mais, algo que havia sido escondido por gerações. E então, ao olhar para Clara, uma ideia me ocorreu. Talvez a verdadeira chave não fosse a obra de arte em si, mas o que estava oculto por trás dela. Algo que Victor, apesar de tudo, ainda não havia descoberto. Eu precisava fazer uma escolha. E a escolha que eu faria naquele momento mudaria tudo. O tempo estava se esgotando. Cada segundo parecia mais denso do que o anterior, como se o mundo estivesse em câmera lenta, enquanto a verdade se aproximava com uma velocidade inclemente. Victor, com seu sorriso frio, e o homem mascarado, com sua presença ameaçadora, estavam me cercando e eu sabia que eu precisava agir rápido. A obra de arte que eles estavam tão obcecados não era apenas uma peça valiosa. Era o ponto central de tudo o que estava em jogo. E se Victor estava certo sobre uma coisa, era que essa peça tinha mais a oferecer do que todos imaginavam. Mas havia algo sobre ela, algo oculto que Victor ainda não sabia. Com a carta de meu pai ainda em minhas mãos, o peso das palavras dele me assombrava. A única coisa que eu sabia com certeza era que a obra de arte não estava ali apenas para ser admirada. Ela era, sem dúvida, um símbolo de algo muito maior. E eu precisava descobrir como usá-la a meu favor antes que fosse tarde demais. Mas o que exatamente essa obra escondia? Enquanto observava a peça, uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. A peça parecia mais do que um simples objeto. Havia uma energia nela, algo que a tornava viva de alguma forma. Minha mente começou a trabalhar rapidamente, revivendo as histórias que minha família sempre contava sobre os antepassados, os segredos escondidos e as lendas que circulavam sobre aquele objeto. Eu me lembrei de algo que minha mãe mencionara. Uma vez, um símbolo oculto que deveria ser revelado apenas em tempos de crise. Algo que, se ativado, poderia mudar o destino de nossa família. A sensação de urgência cresceu. Eu sabia que Victor estava observando a peça, esperando que eu cedesse. Mas, ao invés disso, meu olhar se fixou nela com um novo propósito. Aquela peça era mais do que um simples item artístico, mais do que uma relíquia da nossa família. Ela escondia um segredo que ninguém, nem mesmo meu pai, jamais revelou completamente. Então, de repente, o que parecia ser um capricho artístico se transformou em algo muito mais sinistro. A peça tinha uma abertura secreta, não era visível à primeira vista, mas quando examinei mais de perto, encontrei uma pequena fenda, quase imperceptível. Minha respiração ficou mais pesada enquanto tentava entender o que estava acontecendo. A peça estava me chamando de uma maneira inexplicável. "O que está fazendo?" Victor disse, interrompendo meus pensamentos. Sua voz era suave, mas carregada de um tipo de ameaça sutil. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia o quê. Eu não respondi. Em vez disso, com mãos trêmulas, comecei a puxar a fenda, revelando uma abertura secreta na parte de trás da obra. Havia algo dentro, algo pequeno, escondido ali, guardado por anos, esperando pelo momento certo para ser encontrado. Quando finalmente consegui retirar o objeto escondido, minha mente explodiu com o que vi. Era um pequeno pergaminho enrolado, preso com um laço de seda antiga. O que era isso? A resposta estava ali, escondida há tanto tempo, e eu finalmente estava segurando a chave para tudo. Victor se aproximou rapidamente, seu olhar agora mais furioso do que nunca. "O que você encontrou, Bella? O que é isso?" Ele exigiu, estendendo a mão como se soubesse que aquilo tinha um valor inestimável. Eu segurei o pergaminho contra o peito, recusando-me a entregá-lo. Não sabia o que estava escrito ali, mas sabia que minha única chance de reverter a situação dependia de descobrir tudo o que esse pergaminho continha.
Victor não gostou da minha resistência. Ele avançou para pegar o pergaminho, mas antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, uma luz piscou no meu campo de visão. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Eu virei o pergaminho em minhas mãos e, ao abrir lentamente, os olhos de Victor se arregalaram. Ele não esperava isso. O que estava escrito ali era uma história completamente diferente da que ele imaginava. A mensagem no pergaminho era simples, mas devastadora. A verdadeira herdeira do Império não está entre os filhos de seus fundadores. A chave para o domínio está nas mãos da última descendente. A herança não é financeira, mas espiritual. Somente ela pode manter o equilíbrio. Destruir a herança será destruir a si mesma. Eu olhei para as palavras, completamente chocada. A verdade estava ali. Eu não era apenas a filha mais velha, a responsável por proteger o legado da família. Eu era a chave para manter o império, mas não da maneira como Victor imaginava. O império não era apenas sobre riqueza material. Ele era um legado espiritual, algo que meu pai soubera e mantivera oculto por toda a vida. Eu era, na verdade, a herdeira que Victor estava tentando destruir. E o que ele não sabia era que destruir a família significava destruir a si mesmo. Victor parecia ter perdido toda a confiança em si mesmo ao ver o pergaminho. Ele ficou imóvel, tentando processar o que estava acontecendo. O homem mascarado, que até então parecia ter controle sobre a situação, também hesitou. Você não pode... Victor começou, sua voz falhando. Mas antes que ele pudesse completar sua frase, uma sensação de poder tomou conta de mim. Eu entendi o que meu pai queria dizer. O império que estávamos protegendo não era feito de riquezas, mas de um vínculo profundo entre nossas gerações. E agora, era minha vez de proteger não só minha família, mas todo o legado que havia sido cultivado ao longo dos séculos. Eu virei o olhar para Victor e, com uma voz que eu não sabia que possuía, disse: "Agora você entendeu, Victor. A herança não é sua, nunca foi. E com isso, tudo começou a mudar." As palavras que eu havia acabado de pronunciar pareciam ressoar na sala, como se tudo ao meu redor tivesse parado. Victor ficou parado, com os olhos arregalados, incapaz de processar o que acabou de ouvir. O homem mascarado, que até então parecia ser uma figura imbatível, também hesitou, dando um passo para trás. Eu não sabia ao certo o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim mudou. Eu sentia o peso da verdade em minhas mãos e, ao mesmo tempo, o poder que vinha com esse conhecimento. Eu não era mais apenas Bella, a filha responsável da família. Eu era a guardiã do legado. Victor, no entanto, não era alguém que desistia facilmente. Ele se recuperou rapidamente do choque e, com um sorriso frio, avançou em minha direção, tentando pegar o pergaminho de minhas mãos. Mas dessa vez, não era mais apenas um jogo para ele. Eu percebi que o homem que eu tinha diante de mim era mais perigoso do que eu imaginava. Ele não estava apenas lutando pela fortuna da nossa família, mas pela sobrevivência de seu próprio plano. Ele tinha passado anos se infiltrando, manipulando, e agora que o segredo estava revelado, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para não perder o controle. "Não acha que vai sair com isso tão facilmente, não é?" Victor disse, sua voz carregada de raiva. Ele se aproximou mais, com a intenção de pegar o pergaminho, mas algo em sua atitude havia mudado. Não era mais apenas a arrogância de quem achava que controlava tudo. Agora ele parecia estar realmente preocupado, como se a perda daquela peça fosse a última coisa que ele pudesse permitir. Eu dei um passo atrás, guardando o pergaminho contra o meu peito. Eu sabia que tinha que manter a calma, porque qualquer movimento errado poderia levar a consequências irreversíveis. Eu olhei para Clara, que ainda estava em transe, como se não soubesse o que estava acontecendo ao seu redor. Ela estava completamente sob o controle de Victor, e era isso que mais me perturbava. Ela não sabia o que ele estava fazendo, não sabia a que ponto ele estava disposto a chegar. Eu precisava tirá-la dessa situação, mas sabia que não poderia fazer isso sozinha. Foi quando uma ideia me ocorreu. Era uma jogada arriscada, mas não havia mais tempo a perder. A peça de arte que havia sido escondida por tanto tempo não era apenas um símbolo de nossa riqueza, mas uma chave para a verdadeira herança. E agora, essa chave estava nas minhas mãos. Mas havia mais. Eu me lembrei de uma velha história que minha mãe sempre contava sobre um mecanismo escondido na obra de arte. Um segredo que ninguém jamais ousou explorar. Eu olhei para a obra, agora mais uma vez em poder de Victor, e sabia que, se o que minha mãe dizia era verdade, ele não fazia ideia do que havia ali. O segredo não estava apenas no pergaminho, mas na própria peça. A chave para o Império estava prestes a ser revelada. "Você não sabe o que está fazendo, Victor."
Eu disse, minha voz mais firme do que nunca. Você não sabe o que realmente está em jogo? Victor, sem desviar o olhar, abriu um sorriso irônico. E você acha que sabe? Ele respondeu. Você sempre foi tão inocente, Bella. Você não compreende o poder que está em suas mãos. A peça, o pergaminho, tudo isso são apenas símbolos. Eu sou o verdadeiro herdeiro. E agora, você vai me entregar o que é meu por direito. Foi então que algo dentro de mim se rompeu. A verdade não era apenas sobre riqueza ou poder. Não era sobre o império material que ele queria tomar. A verdade estava na história, na linhagem, no significado profundo que nossa família representava. Não era algo que pudesse ser usurpado por quem quisesse. E o que ele não sabia, o que ele não entendia, era que o império não podia ser destruído assim tão facilmente. Eu olhei para o quadro mais uma vez. Victor estava prestes a colocá-lo em um pedestal, sem saber o que estava prestes a acontecer. Eu sabia o que precisava ser feito. Enquanto ele estava distraído, coloquei a mão na base da peça onde o mecanismo secreto estava oculto. Havia uma inscrição lá, em um alfabeto antigo, algo que meu pai me ensinou a reconhecer, mas nunca pensei que teria que usar. Com um movimento rápido, ativei o mecanismo. A peça começou a se mover lentamente e a sala ficou iluminada por uma luz suave, como se o próprio objeto estivesse ganhando vida. Victor deu um passo para trás, surpreso, tentando entender o que estava acontecendo. O que você fez? Ele perguntou, agora claramente desconcertado. O que está acontecendo? Mas não houve tempo para explicações. O fundo da peça se abriu, revelando uma câmara secreta. E ali, no coração da peça, estava algo que Victor jamais poderia ter previsto. Um antigo selo, um selo que representava o verdadeiro poder do império da nossa família. Não era apenas uma fortuna material, era um poder ancestral, algo que havia sido transmitido de geração em geração, guardado em segredo, até o momento em que nossa família estivesse pronta para revelá-lo. Victor ficou paralisado e seus olhos se arregalaram de horror ao perceber que havia sido derrotado. Ele não entendia, não sabia como aquilo era possível. Mas eu sabia que aquilo significava que a nossa linhagem estava protegida. Eu não era apenas uma herdeira. Eu era a chave para a continuidade do império, para a preservação do que nossa família representava. Eu virei para Clara, que finalmente parecia começar a recuperar a consciência. Seus olhos estavam confusos e ela parecia não entender o que estava acontecendo, mas eu sabia que era hora de agir. Ela estava livre e agora, juntas, podíamos finalmente derrotar Victor. Clara, eu disse com firmeza. É hora de parar isso. Você não entende o que ele fez, mas agora é nossa vez de recuperar o que é nosso. Victor, que ainda tentava processar tudo, tentou se aproximar novamente, mas a luz da peça o afastou, como se o próprio poder ancestral estivesse rejeitando sua presença. Ele não tinha mais controle, e finalmente a verdade estava revelada. A herança da nossa família, o império, o legado, não era apenas sobre o dinheiro ou as propriedades. Era sobre o poder real, aquele que Victor jamais poderia tomar. O império sempre foi algo além do que qualquer homem poderia desejar. E naquele momento, com a peça de arte em minhas mãos, eu soube que nossa família estava salva. Não pelo que tínhamos, mas pelo que representávamos. O império estava nas nossas mãos. E com isso, minha responsabilidade nunca foi tão clara. A sala estava silenciosa, exceto pelo som suave da luz emanando da peça de arte. Victor Becker, com o rosto pálido e uma expressão de desespero absoluto, estava parado, olhando fixamente para a câmara secreta, onde o selo ancestral da nossa família agora estava exposto. Eu o observava com a sensação de que tudo finalmente havia chegado ao fim, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que esse era apenas o começo de um novo capítulo. Victor tentou dar um passo à frente, como se ainda acreditasse que poderia controlar a situação. Seus olhos estavam frenetizados e sua mão se estendeu para pegar o selo, mas a luz parecia afastá-lo. Ele parou, como se uma força invisível o estivesse empurrando para trás. O poder que emanava da peça não era algo que ele pudesse controlar. Ele não compreendia o que estava diante dele. O selo não era apenas um símbolo de nossa herança. Ele era a essência do império, a verdadeira chave para o futuro da nossa família. Você nunca deveria ter se metido com isso, Victor. Eu disse, a voz firme. Eu estava em controle agora. O medo havia se dissipado, substituído por uma certeza inabalável. Eu sabia que minha responsabilidade era maior do que qualquer coisa que ele pudesse tentar. Victor olhou para mim com um misto de raiva e incredulidade.
Ele nunca imaginou que uma mulher como eu, a herdeira que ele pensava ser fraca e desprotegida, fosse capaz de destruir seu plano de forma tão simples, tão decisiva. Eu tinha tudo planejado, Bella, ele disse, a voz tremendo de frustração. Mom, você não entende? Você não sabe o que está por trás disso. Eu sou o verdadeiro herdeiro. Tudo o que você fez foi me dar mais poder, mais controle. Não há nada que você possa fazer para mudar isso. Eu podia sentir a intensidade do desespero em suas palavras, mas ele estava completamente enganado. Ele ainda não compreendia o que estava em jogo. O império não era uma questão de riqueza material. Nunca foi. O império era o legado espiritual, a essência de uma linhagem que transcende o tempo e o espaço. E aquele poder não poderia ser tomado por alguém que o via como uma simples moeda de troca. Clara, que até então estava em transe, finalmente parecia recuperar a consciência. Ela olhou ao redor, seus olhos confusos, mas com uma leveza que indicava que a neblina que a envolvia estava começando a se dissipar. Eu fui até ela, sem tirar os olhos de Victor, e segurei suas mãos. Clara, você está livre dele. Ele não tem mais controle sobre você. Eu disse, com uma calma que eu mal reconhecia em mim mesma. Clara parecia ainda processar o que acontecia, mas a energia que antes a cercava já não estava mais lá. Ela olhou para mim, como se finalmente entendesse o que estava acontecendo. O que ele fez com a nossa família? Ela perguntou, sua voz trêmula. Ele tentou destruir tudo o que representamos, Clara. Ele tentou nos dividir, nos manipular. Mas isso acaba aqui. O legado da nossa família é mais forte do que ele jamais imaginou. E agora é nossa vez de protegê-lo, eu disse, a determinação em minha voz mais forte do que nunca. Victor olhou para nós duas com um desdém crescente. Ele parecia estar no limite. O que ele não sabia era que, embora tivesse se infiltrado em nossas vidas, ele nunca compreenderia a força do que estávamos defendendo. O Império não era apenas uma construção externa, era uma unidade interna que nenhuma força externa poderia destruir. Eu me voltei para a peça, para o selo, e com as palavras de meu pai na mente, toquei o objeto. A luz brilhou ainda mais, intensamente, como se reconhecesse minha presença, como se o legado finalmente estivesse sendo reivindicado. O selo parecia pulsar, e uma sensação de tranquilidade começou a se espalhar pela sala. Eu sabia que naquele momento, o verdadeiro poder da nossa família estava sendo restaurado. E Victor, que acreditava ter vencido, estava perdendo tudo. O homem mascarado, que até então estava em silêncio, olhou para Victor com uma expressão de desconfiança, como se também começasse a perceber que a batalha já estava perdida. Ele deu um passo para trás, como se estivesse prestes a desistir. E foi nesse instante que a verdade sobre ele também ficou clara. Eu não vou lutar mais por você, o homem mascarado disse, sua voz revelando um cansaço que não havia percebido antes. Eu vi o que é real. Você não é o herdeiro. Não importa o quanto tenha tentado. Não há futuro para você aqui. Victor, agora sozinho e derrotado, olhou para mim, para Clara e então para o selo. Ele parecia em choque, incapaz de processar a verdade que estava diante dele. Não era a riqueza que ele havia buscado. Não era o império material que ele desejava. O poder que ele queria estava além do que ele poderia controlar. E ele sabia, no fundo, que não havia mais nada que pudesse fazer. Eu perdi? Victor murmurou, sua voz quebrada, como se estivesse finalmente acordando de um pesadelo. A resposta veio com um silêncio profundo, a tranquilidade de um ciclo que se fechava. O império da nossa família estava seguro, mais forte do que nunca. Não porque tínhamos riqueza ou poder material, mas porque o que representávamos era imortal. Nossa história, nossa linhagem, nossa essência eram mais do que qualquer ambição de destruição. Victor, derrotado e sem mais recursos, foi levado embora. Ele não tinha mais o que buscar em nossa família, nem no que restava de seu plano. Eu sabia que, agora, nossa missão era proteger não só nossa herança material, mas o espírito de quem éramos. O império da nossa família não seria mais ameaçado. Clara e eu nos abraçamos, a sensação de alívio finalmente preenchendo o vazio que havia se instalado por tanto tempo. Sabíamos que a verdadeira luta não tinha sido contra Victor ou seus aliados, mas contra o esquecimento de nossa história. E agora, ela estava intacta. Enquanto olhávamos a peça de arte, agora restaurada e completamente segura, uma nova sensação de paz nos envolveu. O Império estava em boas mãos. A nossa história inquebrável. E eu, Bella, a última herdeira, sabia que nossa missão era eterna. Proteger o que somos, proteger o que representamos.
a história da nossa família não se perderia no tempo.